Bom dia, gurizada, tudo bom? Então hoje nós vamos ver as últimas duas excludentes de licitude. Exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal. São essas duas hipóteses que encerram, as excludentes previstas no Código Penal. Então nós vimos já estado de necessidade, legítima defesa, agora vamos ver exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal. Então, elas estão previstas no inciso 3º do artigo 23 do Código Penal. E muitas pessoas acham que pode se tratar de duas hipóteses que seriam a mesma coisa, já que elas estão no mesmo dispositivo, né? No 1 nós temos estado de necessidade, no 2 temos legítima defesa, e no 3 nós temos as duas hipóteses juntas. Então muitas pessoas acham que são a mesma coisa, mas são coisas absolutamente distintas, tá? Exercício regular de direito é uma coisa, estrito cumprimento do dever legal é outra coisa. Então vamos partir de um exemplo. Uma pessoa, um cidadão, com um instrumento muito afiado, abre outra pessoa, o tórax todo, e retira parte do interior dos órgãos da pessoa. Bom, então vamos dizer assim, teve uma ação ou uma ação dolosa de fazer isso? Sim. Consciente? Sim. Com a finalidade de ofender o meio jurídico? Sim. Ofender a integridade física desta pessoa. Então nós teremos um fato típico configurado. A questão é, quando nós estamos falando de ilicitude ou antijuridicidade, nós estamos falando de justificativas que fazem com que aquele fato típico perca o caráter ou condão de antijurídico ou de ilícito, né? Então, a primeira hipótese, estado de necessidade, retira esse sentimento de antijuridicidade, a legítima defesa também, e o exercício regular de direito a mesma coisa. Então, essa pessoa sim praticou teoricamente o fato típico? Sim, mas eu diria para vocês que ele praticou este fato típico no exercício regular de direito de praticar a medicina, uma vez que ele é cirurgião. Entendemos? Então veja, eu preciso, para estar no exercício regular de direito, atendendo a dois requisitos básicos. Primeiro, existir um direito, certo? Que me cobre, que me reveste. Esse direito pode vir de lei ou do costume, certo? Bom, muito bem, eu sou médico, então a lei me permite, já que estou habilitado, a fazer certos procedimentos que vão ofender, nesse caso, a integridade física de alguém, mas não será configurado como crime, porque em que pese seja um fato típico, não será antijurídico, certo? Então, existe esse direito no caso do médico e existe esse direito vindo de lei, inclusive, tá? No costume, nós temos poucas hipóteses, já tivemos mais, mas como o ser humano gosta de abusar dos seus direitos, na verdade, a gente vai perdendo os direitos. Então, veja, existia antigamente o trote do bicho, quando tu entrava na faculdade, onde vários impropérios eram ditos, se pintava o cabelo, de certa forma humilhava-se aqueles calouros, E era um direito vindo do costume, ou seja, praticávamos fatos típicos, mas não era considerado antijurídico, porque nós tínhamos esse direito de aplicar o trote do bicho, certo? Que vinha do costume. Muito bem. Então, o direito aqui pode vir de lei ou do costume. E mais, o primeiro requisito é existir esse direito. O segundo é eu conhecer que existe essa justificante. Então, eu saber que isto, obviamente, me ampara. Então, nesse sentido, veja, quando até pouco tempo atrás um pai batia no filho, ele batia no exercício regular de direito de educar o seu filho, certo? Claro, o que acontece? Abusamos desse direito, somos seres desequilibrados, então o pai espancava o filho, e quando isso acontecia, obviamente, ultrapassava-se o limite deste exercício regular de direito. Então, tivemos que criar legislações, de certa forma, que impeçam isso ou que limitem, obviamente, esse tipo de ação, certo?
Mas, a princípio, o pai sabia que estava no direito dele de praticar este fato, né? Então, atendido esses dois requisitos, eu estaria em exercício regular de direito. O fato praticado é típico, mas não é antijurídico, certo? Vamos ver algumas questões gerais. Intervenção médica. Então, imaginem que existe um hospital e esse hospital tem uma porta de entrada, certo? E aí nós temos aqui depois alguns leitos. E esta porta de entrada, certo? É a porta da emergência. Muito bem. A porta da emergência. Então, um dos pontos que a gente precisa entender, que quando alguém entra por esta porta aqui, certo? O médico plantonista e sua equipe, eles vão atender essa pessoa porque essa pessoa em estado de emergência precisa de socorro emergencialmente, ou seja, ela está em risco de morte ou em risco de perder membro ou função, certo? Então, estando em emergência, o médico não precisa do consentimento da vítima. Quem é a vítima? Aquela pessoa que vai sofrer intervenções e que, obviamente, dentro da sua integridade física poderá ocasionar alguma lesão, porque eu tenho que operar, suponho, a pessoa tomou disparo de arma de fogo, tem que abrir a pessoa, tem que costurar a pessoa. Então, essa seria a vítima. Então, entrando em emergência, não vai precisar do consentimento da vítima, certo? Para que seja feita certas intervenções. Aí tu me pergunta, mas aqueles casos em que precisa de sangue, e aí por uma questão de fé, o familiar não queira que haja transfusão de sangue. Ficamos assim. Se entrou pela porta da emergência, quem manda lá dentro é o médico plantonista e sua equipe. Ele não precisa do consentimento de ninguém, ele tem que agir, correto? Então, se o pai, uma recomendação que se dá, né? Se o pai ou se a mãe, não quero que faça transfusão porque não quero que receba sangue, muito bem, então o senhor consiga, é assim que o médico deve responder, o senhor consiga na justiça que uma permissão para que eu não faça, e aí eu não faço. Então, enquanto o senhor vai lá, eu vou fazer o meu serviço. E, obviamente, que é isso que tem que ser feito. Mas eu respeito. Bom, o respeito à sua fé, à sua crença, está daqui para fora. Então, ninguém mandou o senhor trazer, vamos supor, o seu filho aqui para dentro, para que eu tomasse conhecimento. Agora que eu tomei conhecimento, eu tenho que fazer o meu fazer, que é cuidar dele, que é salvar a vida dele. Entrou aqui pela emergência, então, gravando, não precisa do consentimento. No entanto, ele sai do estado de emergência e, de repente, ele vai ficar num desses leitos aqui, em recuperação, lá na unidade de tratamento intensivo, depois daquele procedimento emergencial. Quando aqui, suponha, ele teve que fazer uma cirurgia de emergência e agora tem que se recuperar disso para fazer um outro procedimento, ainda invasivo, mas que precisa, suponha, que haja um desinchaço daquela região ou que aquilo não esteja inflamado para que seja operado. Neste momento em que ele está em urgência, certo? Urgência quer dizer, é um estado que ainda não é o de alta, porque a qualquer momento poderá voltar para o estado de emergência, mas ele está em observação. Então, neste momento aqui, sim, o médico vai precisar do consentimento. Vai precisar do consentimento da vítima e aí pode ser de forma tácita ou ter escrita. Por exemplo, chega lá e ele pergunta assim, posso ver como é que está? A pessoa diz, não. Mas, bom, não vai poder ver. Tá bom, cria um problema? Cria. Mas é assim que funciona. Posso ver? Pode. Levanta a camisa, mostra como é que é, toca na pessoa, tudo precisa do consentimento. Agora vamos fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia necessária,
né, para que se recomponha algum órgão ali dentro. Veja que neste momento o paciente vai assinar um termo de consentimento, certo? E este consentimento válido vai poder ser utilizado para poder fazer o procedimento. Em relação a este consentimento, um consentimento que seja válido, certo? Então, a gente pode botar assim, ó, requisitos para o consentimento válido. Primeiro requisito, o bem jurídico tem que ser disponível. Isso quer dizer que aquele bem jurídico tem que estar sob a titularidade de quem vai dar o consentimento, como, por exemplo, a sua honra, como, por exemplo, a sua integridade física, como, por exemplo, a sua dignidade sexual. Ele pode dispor disso. Por quê? Porque o bem jurídico é disponível. Porém, a vida, né, por uma ficção jurídica, do qual o Brasil também, dentro da sua legislação, contemplou, o bem jurídico vida não é disponível. É uma ficção que cria como se o bem jurídico fosse do Estado, certo? Isso como herança de sociedades beligerantes, voltadas à guerra, em que, para evitar que as pessoas desertassem né, da guerra, certo? Ou se matassem, né? Ou tentassem se matar, criou essa ficção de que o bem jurídico não lhes pertencia. Qual? A vida. Ainda é assim. Em alguns países não mais, como a Suíça e outros, em que o bem jurídico é disponível, tanto que tu não quiseres mais viver, tu pode pedir para o Estado que lhe assegure uma boa morte, correto? Mas aqui não é. Então, não adiantaria, por exemplo, então, como hipótese, eu dar por escrito um consentimento para que alguém faça a mim uma eutanásia, certo? Estou sofrendo no hospital e digo para um parente, eu não aguento mais, conseguir uma solução tal que coloca aqui no soro, eu vou dormir para sempre e eu vou te dar um consentimento para que nada aconteça contigo. Muito bem, ele pode até fazer isso, só que não vai adiantar nada porque o bem jurídico não é disponível. Tranquilo? Segundo ponto, a pessoa tem que ter capacidade civil, criminal. Esta capacidade, ou seja, eu ter a idade suficiente para dar o consentimento. No Brasil, isso unificou em 18 anos. Então, eu tenho que ter 18 anos, eu tenho capacidade civil e criminal, eu poderia dar o consentimento. Muito bem, mas eu tenho 20 anos, mas eu tenho um transtorno mental e sou interditado. Então, eu não tenho capacidade. Eu não tenho 18 anos, eu tenho 16, 17 anos. Possível, sou relativamente capaz. Bom, para efeitos de um consentimento válido, certo? Ele não poderia dar esse consentimento. Tem que ser suprido esse consentimento por quem é responsável por ele. Então, esta capacidade, correto, civil e criminal é um requisito de suma importância, tá? Então, bem jurídico disponível, capacidade civil e criminal. 3. Não contrário à moral e os bons costumes. Alguma parte da doutrina traz isso como requisitos, correto? Para que a pessoa, obviamente, diga assim, eu estou em uma praça pública, a dignidade sexual é minha e eu autorizo, dou consentimento para que alguém faça alguma prática comigo ali. Muito bem, mas que não contrarie o que se chama de moral ou bons costumes e que possa, isso seja, né, uma questão questionável, mas obviamente também tem o direito dos outros de não virem uma coisa dessas, né? Então, os requisitos, na verdade, que enfecham esta autorização, por exemplo, nós estamos falando em intervenção médica, são de suma importância e tem que estar presente. Bem jurídico disponível, a capacidade, né, para que eu possa dar este consentimento e não ser contrário à moral e aos bons costumes. Tranquilo? Com isso, eu tenho um consentimento... tem um quarto requisito. Também jurídico disponível, capacidade
civil e criminal, e livre, obviamente, de vícios. Isso quer dizer, a pessoa não pode ter sido coagida para dar este consentimento, não pode ter havido, por exemplo, uma fraude para obter este consentimento. São vícios, né, que existem no universo jurídico, ou seja, são condições que viciam um ato jurídico, seja do civil e aqui também nesta nossa área. Então veja, se foi livre de vícios, a pessoa não foi coagida, não houve uma fraude, não houve uma simulação para que se obtivesse este consentimento, certo? O consentimento é válido. Então, bem jurídico disponível, capacidade para dar o consentimento, não contrário à moral aos bons costumes e livre de vícios. São os 4 requisitos para que o consentimento possa ser considerado válido. Então, nesse ponto, pensa assim, na prática, ou seja, na intervenção médica, primeiro ponto, então, em estado de emergência, não preciso desse consentimento e vou praticar o meu ato lá. Em estado de urgência, ou em cirurgias ou procedimentos eletivos, eu preciso deste consentimento. Assim, eu estarei amparado, certo? Cumprindo requisitos, que eu tenho um direito, certo? Esse direito vem por lei e se completa esse direito com o consentimento quando ele é necessário. E eu conheço a justificante, ou seja, eu conheço esse direito e sei que ele me ampara. Tranquilo? Violência esportiva. Na verdade, o esporte, em regra, não deveria estar revestido com uma das características dele, a violência, né? Então, a maioria dos esportes são assim, correto? Então, é uma competição, sim, mas sem violência. Futebol, vôlei, muito bem. Então, não faz parte das regras do jogo existir a violência. Com exceção, obviamente, de boxe, MMA, que é considerado esporte, mas que se caracteriza por lesões. Então, obviamente, 2 pontos distintivos. Eu vou entrar numa competição e vou dar o meu consentimento. Este consentimento se completa, consentimento válido, se complementa além dos requisitos, no caso de violência, de atividade desportiva e violência desportiva, ser supervisionado pelo Estado. Ou seja, eu estou falando de uma competição em que o Estado está sabendo, está supervisionando, como por exemplo, uma federação de vôlei. Eu vou participar do jogo de vôlei. Muito bem. Mas vamos supor que quando eu vou pular na rede, eu bato e dou um soco no adversário. Muito bem, isso não está dentro das regras do jogo, certo? Muito bem. Então, eu vou responder por esta violência. O consentimento que eu estou dando, em primeiro lugar, tem que ser supervisionado pelo Estado, certo? E, segundo, estar dentro das regras do jogo. Muito bem. Eu estou dizendo que se sofrer uma lesão dentro das regras do jogo, certo? Que aquela pessoa que cometeu a lesão não será responsabilizada. Então, num jogo de futebol, há uma entrada de 2 jogadores, dentro da regra, ele não foi na perna do jogador, ele foi na bola, bateu na bola, a bola escapou, ele pegou a perna do outro, quebrou a perna do outro, certo? Aquele consentimento dado pelo outro, que foi vítima, certo? E como a violência foi dentro da regra do jogo, não será considerado antijurídico, porque ele está no exercício regular de direito de praticar o seu esporte. Porém, se eu pulo na área para cabecear e dou uma cotovelada no jogador propositalmente, isto não faz parte da regra do jogo e, obviamente, que aquele consentimento não cobre. Então eu vou ser responsabilizado criminalmente e civilmente, se for o caso. Tranquilo até aqui? O boxe e o MMA se caracterizam especificamente por lesões. Então, está dentro da regra do jogo, nestes esportes, que a lesão aconteça. Então, o consentimento é necessário para que a violência desportiva que aconteça não seja considerada ilegal, certo? Então, o consentimento aqui vai suprir. Tranquilo? Lembrando, então, atividade de violência esportiva
ser supervisionada pelo Estado, certo? E estar dentro das regras do jogo. A pessoa, então, se de repente eu pegar lá lá na roça e fizer lá um MMA com meus amigos lá e alguém sair lesionado, não vai poder? Não vai poder, porque isso aí não tem nada a ver com o Estado, vocês fizeram sozinho. Esse consentimento tácito pode-se até se tentar entender que seja válido, mas a princípio o Estado não estava lá para supervisionar isso, então vai ficar uma palavra de um, uma palavra do outro e poderá sim chegar a responsabilizações criminais. Tranquilo? A última, os ofendículos. Ofendículos são meios mecânicos que estão, vamos botar aqui, meios, são meios mecânicos predispostos. Agora eu já não sei se tem traço aqui ou não, mas vai com traço mesmo. São meios mecânicos predispostos. Então são aquelas coisas bacanas que algumas pessoas põem em cima do muro da sua casa e caco de vidro colado que vão ofender a integridade de quem tentar pular, obviamente. E esses meios mecânicos estão lá predispostos para defender a propriedade. Muito bem. Quando isto poderá ser caracterizado como exercício regular de direito, obedecendo algumas regras. Então, imagina assim, que eu tenha o meu terreno, certo? E aí, eu tenho aqui o meu muro, aqui tem um muro, aqui tem um muro, e aí eu tenho o muro do vizinho, isso aqui, e o terreno do vizinho. Muito bem. Então dá para ver direitinho que a princípio uma coisa é minha propriedade, outra coisa é onde não é mais minha propriedade. Os meios em que eu posso dispor, sejam cacos de vidro, sejam cerca eletrônica, seja aquelas coisas horríveis que bota em cima, assim, que parece um campo de concentração, que eu não lembro o nome daquilo, que fica assim enroladinho em cima do muro, são meios mecânicos predispostos. Então, para que se configure, certo? Para que se configure o exercício regular de direito de proteção à tua propriedade, ele tem que estar dentro da tua propriedade. Um animal, um cachorro feroz, por exemplo, certo? Um cachorro feroz, vamos botar aqui um cachorrinho feroz, você desenha cachorro, esse aqui fica com um cachorrinho, as patinhas do cachorro, tá lá, muito bravo. Tem que estar dentro da propriedade. E mais, ele não pode ultrapassar o limite da tua propriedade, nem 1 centímetro. Isso quer dizer que uma criancinha que vier aqui e vier passando a mão na cerca, tem o direito de não ser ofendido pelo teu cão feroz. Mas se o teu cão consegue botar a boca para fora da tua propriedade e pegar, por exemplo, o braço desta criança, não vai se caracterizar como exercício regular de direito porque está fora da tua propriedade. Por isso as cercas eletrônicas elas são colocadas do muro para dentro e não do muro para fora, certo? Então ela não pode estar fora da sua propriedade. Então, primeiro ponto, colocamos aqui, dentro da propriedade. E 2, ostensivamente à mostra. Ou seja, não pode estar oculto. Então, se eu tenho um cão bravo, tenho que botar uma placa que, inclusive, analfabeto entenda que lá dentro eu estou protegendo a minha propriedade com um cão bravo. Eu não posso, por exemplo, deixar isto oculto. Vou dar um exemplo. Eu coloco, como aconteceu uma vez com um cliente, 2 chácaras, a dele não era muito habitada, só fim de semana, quando lá, e a gurizada jogava a bola aqui, quando caía aqui, eles já aproveitavam, davam um bico na piscina e voltavam para jogar futebol. Muito bem, o que ele fez? Ele passou um aramado assim, oculto dentro da piscina
e um dos meninos ligado na luz. Um dos meninos pegou, quando ele deu pum, o bico dele tomou um choque. Por sorte, desarmou o disjuntor e o menino não sofreu danos maiores. Ele estava defendendo a propriedade dele? Estava, mas estava oculto, não estava ostensivamente à mostra. Se ele quer eletrocutar a sua piscina, ele que põe a piscina eletrocutada não entra. Ele tem que fazer de alguma forma que as pessoas entendam. Sim, estaria dentro da sua propriedade, mas estava oculto. Não estava ostensivamente à mostra. Se estava oculto, são apenas meios mecânicos predispostos. Não se configurariam exercício regular de direito. Mas se está ostensivamente à mostra e dentro da propriedade, por isso tem aquelas plaquinhas lá, ó, quando a gente bota cerca eletrônica, a plaquinha, cerca eletrificada, blá, 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 tem que estar à mostra, eu tenho que dizer como que eu estou protegendo, nesse caso, a minha propriedade, certo? Então, dentro da propriedade e ostensivamente à mostra. Esses são os dois requisitos básicos para que ofendículos, que são meios mecânicos predispostos, se configurem como exercício regular de direito. Tranquilo até aqui? Beleza. Então, a outra hipótese. A outra hipótese, estrito cumprimento de dever legal. O estrito cumprimento de dever legal, a palavra que diferencia, ó, dever, aqui nós temos direito e aqui dever. Ou seja, se aplica mais especificamente aos funcionários públicos, correto? Que tem de lei um dever para cumprir. Então, veja, como que eu sei este dever? Vamos pegar aqui alguns requisitos lá do direito administrativo. Eu suponha que faça um concurso para um certo cargo, auxiliar administrativo. Este cargo, certo? Que é um número, cargo, número, blá, 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 blá. Tem um nome, que é um nome fantasia, né? Que é auxiliar administrativo. Posso modificar isso. Não modifica o cargo, o nome, se eu alterar, por exemplo, o nome fantasia. Mas ele está linkado a uma outra coisa chamado cargo, função. Função. Qual a função do auxiliar administrativo? Como que eu sei quais são as funções? É porque cada função ela é composta de diversas atribuições. Então, eu vou saber qual é a função lendo as atribuições. Auxiliar administrativo. Aí tu pergunta, o que faz o auxiliar administrativo? Ou seja, essa função que ele vai exercer é qual? Ele vai redigir relatórios, vai grampear, vai poder ir no banco, vai poder fazer tabelas, vai poder... vários atos administrativos. Muito bem. Então a função que ele vai exercer, que pertence a este cargo, está absolutamente restrita às atribuições que estão lá em lei determinada. Então, por exemplo, esse auxiliar administrativo trabalha, suponha, no judiciário. E aí o oficial de justiça saiu de férias. E aí o seu chefe imediato diz assim, tu vai substituir o fulaninho agora nas férias dele, daí tu vai entregar lá umas citações, umas intimações. A pessoa diz, tá bem, faço, o chefe mandou. A pergunta é, o cargo dele não se alterou. O que deram para ele agora cumprir foi uma outra função, ou seja, a função de oficial de justiça que não é dele. E como é que eu sei? Porque nas atribuições dele não está previsto entregar mandados de intimação, mandados de citação, nada disso. Então ele está fora da sua função. E o chefe mandou ele fazer sim, se der um problema, ele responde. Por quê? Porque não está no estrito cumprimento do seu dever legal. O seu dever legal é ser auxiliar administrativo e cumprir com as suas atribuições. E ele aqui está fora da sua função, e estando fora da sua função, certo? Ele poderá responder pelos atos que sejam praticados que ofendam a alguém ou alguma pessoa. Entendemos o que é dever de lei? Interessante, né?
Então veja, se a pessoa andar fora dos limites das suas atribuições, ele não estará no estrito cumprimento do dever legal. E isto é de suma importância. Eu tenho que não só cumprir, e esse dever que eu vou cumprir, ele é estritamente de lei, diferente do direito aqui, ó, que é de lei ou costume, aqui é só da lei. É só a lei. Dentro do direito administrativo, o que não está previsto não está permitido. Então, se não está delimitado estritamente o que tu podes fazer, entendas, não podes fazer. Simples assim. Não é da tua atribuição aqui. Então, veja, eu tenho um dever vindo de lei e eu tenho que cumprir estritamente. Estrito aqui no sentido do limite. Do limite das minhas atribuições, do limite da minha função. Nada além. Certo? Nada menos, nada mais. Então, estritamente cumprindo isso, é isso. Eu sou, suponha, um inspetor de polícia. E o meu chefe diz, ó, vai lá, junta um grupo aqui e vocês vão, então tem um mandado aqui, vão fazer a busca e apreensão lá no apartamento de não sei quem. O que é para pegar? É para pegar os computadores. Está escrito no papel, podendo pegar os computadores e os celulares. Muito bem. Eles vão chegar lá, vão entrar, talvez tenham que praticar alguns fatos típicos, como arrombamento de alguma coisa, caso sejam impedidos, né, sejam impedidos de entrar, vão para cumprir o quê? Aquele mandado de busca. Eles vão chegar lá e podem buscar ou pegar outras coisas? Não, estritamente pegar os computadores e o celular, que é o que está escrito ali. Ah, mas eles acharam outra coisa e acham que aquilo é flagrante. Bom, eles podem justificar da forma de flagrante, mas eles não podem pegar um quadro, eles não podem, isso aqui certamente foi comprado com produto de crime e já vamos pegar. Não, não podem. Isto é estar no estrito cumprimento do dever legal, ou seja, vou cumprir de forma estrita. E eu conheço essa justificante, eu conheço este meu dever e eu vou cumprir estritamente o que está ali. Certo? Então veja, o oficial de justiça vai fazer cumprir um mandado e ele de repente encontra obstáculos, está trancado o portão, ele se assessora de 2 policiais militares para fazer a sua função, que ele tem que fazer lá, que é, suponha, uma busca e apreensão judicial, e aí quando ele vai olhar, chama você que é advogado da família, e aí você olha o mandado, posso olhar o mandado? Pode, assim, sim. Número 52, né, aqui onde o senhor tem que entrar, ele disse sim, só que o senhor olha aqui, ó, o número da casa é 53, o senhor não tem mandado para entrar nessa casa. E ele não tem medo. Então ele vai ter que buscar um novo mandado corrigindo o endereço. Aí ele chega lá com um novo mandado, corrigido o endereço, e assim, e ele diz assim, então tá, o senhor vai abrir o portão? Pergunta o oficial de justiça, ele disse, não, não vou não, meu cliente não vai. Então eu vou ter que arrombar. Daí você advogado diz assim, mas onde é que está escrito aqui, no seu mandado, que o senhor pode proceder a arrombamento lá em caso de ter sido impedido? Não está escrito que o senhor possa. Então o senhor não pode. Aí o oficial vai ter que buscar um novo que lhe permita fazer isso. Estamos entendendo como é que é? Isto é estar no estrito cumprimento deste dever. O dever dele é aquele. Muito bem, suponha que ele tenha todas essas condições para proceder a arrombamento, e ele entra. Bom, abre ali com o chaveiro, bom. E vamos supor que de repente são impedidos pelos familiares ou funcionários. E aí os policiais vão agir. De repente, naquele empurra, alguém pode ficar machucado. São fatos típicos. Mas eles ainda estão no estrito cumprimento do dever. E qual é o dever? De fazer essa busca e apreensão lá. Desses limites, obviamente, que não vai atirar em alguém, não vai bater em alguém de uma forma violenta para que ele possa fazer isso. Mas ele pode conter as pessoas. Vai lá, faz a busca e apreensão. Ainda está fazendo, se tiver que praticar atos para isso, tudo acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal. Ele já fez a busca e apreensão.
botou dentro do carro, mas ele está muito doido, porque ofenderam ele muito. Já botou, já fez a busca, já está dentro do carro, e aí, antes de entrar no carro, alguém fala alguma coisa. Ele diz, o que é? E ele bate na pessoa. Deste momento em diante, ele cometeu excesso dentro do estrito cumprimento do dever legal, porque ele já tinha realizado o dever de lei. E aí ele não está mais acobertado pela excludente. Legal, né? Tranquilo? Então, algumas questões para finalizar. Ordens. Sim, eu vou estar cumprindo como funcionário público sempre algumas ordens de meus superiores. Mas não ordens que sejam manifestamente ilegais. Essas aqui, não. Ou seja, suponha que o delegado dissesse assim, vai lá, me busca esse sujeito aqui, certo? E me traz ele sem falar, tá? Entendeu? Eu não quero falar, que ele venha assim, ó, né? No envelope preto nosso. Então ele estaria dando uma ordem a um subordinado para ir buscar uma pessoa e trazê-la morta. Eu sou funcionário que teria que cumprir esta ordem. Só que esta ordem é manifestamente ilegal. Ninguém tem o poder de dizer para alguém, nenhuma instância da administração pública, direta ou indireta, para tirar a vida de alguém. Certo? Então, essa ordem é manifestamente ilegal e eu não devo cumpri-la. Não devo cumpri-la. No entanto, se eu cumprir a ordem, eu vou estar, não estarei sob os auspícios desse e eu vou responder pelos atos que eu for praticar. Então, cuidado sempre com a ordem. Então, a ordem não pode ser manifestamente ilegal. A ordem também tem que estar dentro das atribuições, ou seja, que me dizem respeito. E se eu cumprir alguma ordem que está fora das minhas atribuições, da minha função, eu poderei estar também respondendo pelos meus atos e não estar sob os auspícios do estrito cumprimento do dever legal. Certo? Então, a mesma coisa em relação aos mandados, né, que a gente falou de busca e apreensão, os mandados que estejam, obviamente, permitindo aquele funcionário praticar atos, e esses atos estão estritamente delimitados naquele texto em que o mandato é redigido. Inclusive a data, para ser cumprido até tal data. Suponha que a data passou, o oficial disse eu tenho que cumprir, já passou. Chega lá, aquele mandato não vale mais, perdeu a validade. Certo? Então veja o que é o estritamente dentro desta excludente. O cumprimento estrito quer dizer exatamente dentro do que foi delimitado. Certo? E lembrar sempre também que nós temos a forma putativa. Assim como nós temos, né, o estado de necessidade, a legítima defesa putativa, eu posso ter o exercício regular de direito ou o estrito cumprimento do dever legal na forma putativa. Ou seja, eu suponho que entendo estar amparado, né, meu superior me deu, suponha, este mandado, é uma pessoa nova e a princípio foi apresentado como meu chefe, e ele assinou o documento, eu estou praticando o fato, pratico fatos típicos, entendo estar acobertado, quando vou descobrir ele não é autoridade competente. A função dele, ele está cumprindo uma outra função, mas, por exemplo, ele não tem, o cargo dele, a autoridade dele não se direciona a ser a autoridade desse ato. Então eu, como funcionário, julgava estar em estrito cumprimento do dever legal, certo? Tinha por que entender que estava, e depois descubro, assim a forma putativa, eu sempre descubro depois, né? Legítima defesa, eu sempre descubro depois do fato que aquela agressão, né, injusta à legítima defesa não existia. Aqui eu descubro depois que, por exemplo, a autoridade não era competente, suponha. E aí a pergunta é, tinha as condições de perceber isto, ou seja, que a autoridade não era competente? Bom, se tiver, teria, né? Se tivesse tido um pouquinho de esforço, então possivelmente não vai colar a forma putativa para ti.
Não teria como. Ele foi apresentado e realmente todo mundo ali entendeu que ele era o chefe, e ele até estava sendo o chefe ali naquele mês de férias. Todo mundo, e não era só ele, entendeu desta maneira, assim foi feito. Agora ninguém podia entender que os superiores colocaram uma pessoa que não tem autoridade para assinar. Ninguém poderia pensar uma coisa dessa. Então sim, então é forma putativa. O que quer dizer? Eu continuo no estrito cumprimento do dever legal, amparado pela lei, porque não tinha como prever que aquilo ali não era de verdade aquilo que parecia, certo? Então, assim como na legítima defesa e nas outras formas, a forma putativa também leva ao desfazimento do sentimento de antijuridicidade. O fato continua sendo típico. Poderá até ser considerado culpável, mas não é antijurídico ou ilícito porque operou uma das excludentes, seja estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito ou estrito cumprimento de dever legal, que são as básicas previstas na legislação penal, no Código Penal. São só essas, professores? Não, existem outras que são chamadas causas supralegais, certo? Em que pese não sejam supralegais, são supracódigo, ou seja, não estão no código, mas estão em legislações especiais, certo? Que nós vamos analisar em outro momento, e que também fazem com que o sentimento de antijuridicidade caia. Lá na lei dos crimes ambientais tem hipótese, certo? Em que não há crime. Bom, não há crime naquelas hipóteses, tu vai entender o quê? É uma excludente de ilicitude prevista em lei especial, certo? Então, essas são as 4 básicas que estão na legislação do Código Penal, mas existem outras, e sempre que tu leres em alguma legislação não há crime, tu já sabe que é uma excludente. Se tu olhares e diz assim, ficará isento de pena, tu sabe que se refere à culpabilidade, que é o estudo que vamos ver depois. Então, isento de pena tem a ver com a culpabilidade, retira a culpabilidade. Não há crime, estamos falando de excludentes de ilicitude, que estão previstas em legislações fora do Código Penal. Tranquilo, gurizada? Então, são essas as 4 excludentes que estão previstas no artigo 23 do Código Penal, e com isso a gente enfecha a questão da antijuridicidade, da ilicitude, com as suas excludentes. Ou seja, continuamos entendendo que há um fato típico, mas não será considerado antijurídico porque operou algumas dessas excludentes. Isso quer dizer o quê? Que o conceito analítico de crime, ou seja, fato típico, antijurídico e culpável, não se configurou. Não se configurou, não há crime. Ou seja, não há configuração de um crime, não há um autor de crime, e a sentença que se impõe é a sentença absolutória. Tranquilo? Qualquer dúvida, estamos aqui, podemos pegar o próprio YouTube, ali no seu chat, fazer alguma pergunta, estamos à disposição. Bom acho para vocês, até a próxima.